Tatuagem é pecado? Hoje o nosso assunto é sobre tatuagem. E o motivo desse vídeo é porque um inscrito do nosso canal, o irmão Rodrigo, pediu para que entrássemos nesse assunto. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. Tatuagem é ou não é pecado? Para isso, nós vamos ler o texto que é usado para defender que tatuagem é pecado, que é Levítico capítulo 19, versículo 28. E o texto diz assim: não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Então as pessoas usam Levítico 19, 28 para dizer que é proibido fazer tatuagem, que fazer tatuagem é pecado, porque o texto está dizendo sobre a marca no corpo. Se eu não me engano, tem uma versão chamada NTLH, que usa até o termo tatuagem, pra você ter uma noção. Mas vamos lá. O que de fato Levítico 19, 28 está tratando? Está falando sobre marcar o corpo por causa dos mortos. Para isso nós precisamos entender o contexto. E o contexto era, as pessoas cortavam o corpo, era uma prática para mostrar arrependimento externo ou revelar um desespero por causa do morto. Então Deus, ele vem e ele proíbe o povo de fazer isto, de marcar o seu corpo por causa dos mortos, como a Bíblia deixa claro em Levítico, que é o texto que nós lemos. A questão é, por que Deus manda que o povo não marque o corpo como está escrito? É simples. É porque essa prática, ela era uma prática pagã. O povo pagão que estava ao redor do povo de Israel, eles tinham essa prática. Inclusive, era uma forma de adoração a Baal. E você pode encontrar isso quando Elias está no Monte Carmelo. E os profetas de Baal estão lá cantando, invocando Baal. E a Bíblia diz que eles se cortavam com pedra. Então era uma prática pagã que servia como forma de adoração a outros deuses também. Então Deus proíbe. Então Levítico 19, 28 está dizendo que é proibido marcar o corpo em nome dos mortos. Ele não está dizendo que é proibido fazer tatuagem. Ponto. Eu sei que isso vai gerar um certo desconforto para algumas pessoas que pensam diferente de mim, vai dizer que eu estou errado, que eu sou um pastor liberal, e isso é um erro. Eu não sou um pastor liberal. Nem de perto, nem de perto, nem de longe. Eu não sei, eu sou péssimo com ditado. Mas enfim, eu não sou um pastor liberal. Mas se você insistir em Levítico 19, 28 para defender, eu vou ser obrigado a ler com você Levítico 19, 27. Ou seja, o 28 é usado para dizer que é pecado fazer tatuagem. Mas vamos ler o 27? O 27 diz assim, ó: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Então, para você que defende, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeira, você corta o cabelo assim, na lateral da cabeça, igual eu corto? Se você corta, você está tão em pecado quanto a pessoa que faz tatuagem. Minha segunda pergunta, você faz a barba rente à pele? Se sim, você também está tão complicado quanto a pessoa que faz tatuagem. Logo, eu quero deixar claro que nem cortar o cabelo, nem fazer a barba e nem fazer tatuagem, existe base bíblica para a igreja para dizer que é pecado. Levítico 19, Levítico está dentro de um contexto, dentro do povo de Israel, que estava vivendo em um ambiente cercado de nações pagãs, ponto final. Amém até aqui? Então isso é muito importante nós entendermos e termos essa compreensão. Porém, eu gostaria de fazer uma outra observação. E a observação é sobre as pessoas que defendem ser tatuagem usando um texto erroneamente, que é Apocalipse 19, 16. Inclusive, a Bispa Sônia da Renascer, que usou esse argumento, e na minha opinião ele é escroto, para defender tatuagem. Ela não diz com todas as palavras, mas ela fala, fica a dica, você pode pesquisar esse vídeo aí. E Levítico, Apocalipse 19, 16 diz assim, ó: e ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a versão King James. Se
você pegar a versão NVT, ela deixa claro, mais claro, o que Apocalipse 19:16 está dizendo. Diz assim, ó. E em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, defender que Jesus tinha uma tatuagem na coxa é ridículo e revela que você não tem profundidade bíblica nenhuma, tá certo? Isso não existe, isso é um erro gravíssimo. Então o que Apocalipse está dizendo? Que Jesus tinha um manto, na visão de João, e no manto de Jesus, na altura da coxa, estava escrito, no manto, na altura da coxa estava escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meu irmão, não precisa descaracterizar a palavra de Deus para defender uma coisa que a própria Bíblia não diz ser pecado. Apocalipse, Levítico 19:28 não está dizendo que é pecado fazer tatuagem. Ele está falando sobre marcar o corpo em nome dos mortos. E isso estava revelando o porquê eles faziam, como eu disse, e que era uma prática pagã. Ou seja, está encerrado o assunto. Todavia, eu gostaria de fazer 4 adendos aqui e uma observação. E eu vou começar pela observação e depois pelos os adendos aqui que eu separei, tá certo? Vamos começar pela observação. Se não me falha a memória, foi feita uma pesquisa que somente 1%, eu não lembro se era 1 ou 4, mas eu acho que é 1% das pessoas que fizeram a primeira tatuagem, 1% fez depois dos 30. Ou seja, depois dos 30 que a pessoa alcança uma maturidade maior, somente 1% fez. A maioria das pessoas fez antes dos 30 anos, que é naquela idade da juventude, né, que está querendo ali experimentar. Então, é uma observação. Não estou dizendo se é certo, se é errado, falando de uma pesquisa. E a pesquisa aponta que após a idade da maturidade, após os 30 anos, somente 1% das pessoas fizeram a primeira tatuagem. Não, é que eu conheço um monte de gente. A maioria que fez depois dos 30 não é a primeira. Geralmente ela fez uma coisa muito feia na sua juventude. Depois dos 30 ele faz uma mais moderna para cobrir aquela feia que ele tinha feito. Isso é um dado, uma pesquisa. Ponto. Vamos para os meus adendos aqui e eu serei breve. Primeira observação. Se você está no lugar onde não aceita e você faz, na minha opinião, você está pecando. Eu estou pecando porque eu fiz a tatuagem? Não. Você está pecando porque você está desobedecendo o ambiente onde você está. Existe um pastor, existe uma autoridade naquele lugar, existe um ministério naquele lugar. E se eles são contra, você não pode querer mudar o lugar. Se você é membro, se você está ali debaixo daquela liderança e você faz, eu considero que você peca por causa da desobediência, não por causa da tatuagem. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Procure uma igreja para congregar que aceita. Tá certo? Procure uma igreja que você possa congregar que aceita. Tem várias aí que aceitam. É a mesma coisa eu chegar no exército hoje como soldado e querer deixar a barba grande. Não pode. Não, mas não tem problema ter barba. Não tem problema, mas não pode. Então ou você fica sem barba ou você não tem condições de caminhar conosco. Consegue entender o que eu quero dizer com isso? Segundo adendo, nunca foi uma prática do povo de Deus. Olha, você pode até discordar de mim, mas uma coisa precisa ficar claro. A tatuagem nunca foi uma prática do povo de Deus. Nunca foi uma prática do povo exclusivo de Deus. Nunca foi. Então a tatuagem ela sempre foi uma prática secular, mundana, não de Deus. Isso precisa se ficar evidente, tá certo? Então você precisa reconhecer que a partir do momento que você resolve fazer, a sua imitação não veio da igreja, veio do mundo. Esse é um ponto. Outro ponto, melhor dizendo, tá certo? Tem até algumas pessoas que gostam de usar um texto de 1 João, acho, que diz: aquele que ama o mundo, aquilo que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Eles usam esse texto, inclusive, para defender que tatuagem é pecado, porque dizem que está ali imitando o mundo, tá certo? Terceiro adendo, a maioria das pessoas que fazem, elas fazem para mostrar para os outros. E aqui é claro, não estou generalizando, mas eu preciso aqui pelo menos ser sincero.
E a maioria, não todos, a maioria das pessoas, quando fazem, elas fazem e aí elas começam a fazer de tudo para mostrar a tatuagem que fez. O cara nem tinha o hábito de andar sem camisa. Ele fez uma tatuagem nas costas, só vai andar sem camisa agora para mostrar. Então aí entra o quê? A motivação do coração, a vaidade. Quando ela faz por quê? Ela faz para quem? Será que algumas vezes, será que algumas vezes não é feito para mostrar o corpo? Para chamar a atenção de outra pessoa? Será que não é por vaidade? Será que não é para sensualizar? E aí nós temos um problema. Não está na tatuagem, mas na motivação. Será que quando faz, não faz para mostrar para outro? É mais ou menos uma moça que põe um piercing no umbigo, e aí depois que ela colocou o piercing no umbigo, a maioria das roupas que ela compra, ela procura comprar roupa que mostre o umbigo. E eu não estou dizendo que toda moça que usa uma roupa mostrando o umbigo, ela está usando para mostrar. Amém? Nada do que eu estou dizendo, eu estou generalizando. Estou fazendo-se pensar. Então esse é um ponto. A vaidade e a motivação pode se tornar um erro. E aí não adianta você querer falar para mim qual é a sua motivação e não adianta você querer revelar para os outros a sua motivação. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Deus, ele sabe o que existe dentro de você. Então não adianta você querer se enganar ou enganar a outros. Deus conhece a motivação do seu coração. Não, eu fiz porque eu gosto, não foi para mostrar para ninguém, não foi para sensualizar, não foi por vaidade. Deus conhece o seu coração, fique em paz. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui fazendo considerações, te levando a pensar o motivo pelo qual é feito. E o último, quarto adendo, é sobre o quanto Deus é glorificado. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, qual o motivo do coração do cristão? Né? Então, Deus é glorificado. Uma coisa é muito importante para nós com isso. Saudade do tempo em que a igreja não perdia tempo querendo brigar para saber o que pode e o que não pode. Porque o próprio Espírito Santo nos direcionava a todos para saber aquilo, para fazer exatamente aquilo que o próprio Espírito queria. Tá certo? Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E até uma próxima. Um abraço.